Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-vindos, que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo grandiosamente te abençoe com toda a sua família. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma mensagem. Nós estamos aí nessa série de mensagens sobre Jesus, o grande eu sou. Hoje nós vamos estar falando sobre a declaração que ele diz, ele é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Vamos ver muitas coisas importantes aqui para o nosso aprendizado e que todos nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos e renovados pelo poder que tem a palavra de Deus. Amém? Te convido a curtir esse vídeo, deixar esse seu like, fazer o seu comentário, dar o seu glória a Deus, tirar qualquer dúvida que você tenha aí nos comentários, pode fazer a sua pergunta, que eu vou estar respondendo, e também compartilhando. Vamos divulgar, nossa intenção aqui é levar o evangelho ao maior número de pessoas possível, tá bom? Eu conto com vocês. Vamos juntos, irmãos, eu te convido a abrir sua Bíblia em João 11, tá? Que é o nosso texto áureo, onde Jesus ele faz essa declaração. Vamos ler primeiramente o versículo 21. Hoje eu estou aqui de uma maneira um pouco improvisada, vocês estão vendo, né? Mas vamos em frente. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Bom, irmãos, Marta fala isso para Jesus porque Lázaro tinha morrido, né? Estava morto. E aqui se trata da morte física de Lázaro, ok? Jesus então vai dizer para Marta: eu vou ressuscitar Lázaro. Veja o 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. A ressurreição física, Jesus iria ressuscitar Lázaro fisicamente. Marta pensa que Jesus fala da ressurreição eterna. Veja o 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí então Jesus faz essa declaração para ela, que tem um significado muito importante em cima daquilo que ela falou, em cima daquilo que iria acontecer ali. 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e ninguém, sua ressurreição é a vida, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a declaração poderosa de nosso Senhor. Quando Jesus ele diz que ele é a ressurreição, ele está falando do poder. Ele tem o poder e a autoridade sobre a morte. E por quê? Por justamente ele ser a vida, né? Ele, como Deus, ele tem o poder de dar a vida. Então ele ressuscita dando vida. Então, esse é o significado dessa expressão: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a fonte da vida. Jesus, quando ele fala isso, ele venceria também a morte no Calvário, né? Em sua ressurreição. Então, aquele que ressuscita, ou iria ressuscitar Lázaro fisicamente, é aquele que tem poder também para ressuscitar, como Marta estava falando ali, pensando, né? No último dia, ou seja, naquele grande dia onde os mortos em Cristo hão de ressuscitar e ganharão um novo corpo glorioso e imortal, tá? Qual o mesmo que Jesus ele recebeu. Então, nós vemos que Jesus ele fala sobre essa ressurreição física que ele ia operar, mas lembrando que
todos os milagres que Jesus fazia era com a finalidade do reino, de algo que é realmente eterno, então aquele que tem poder para ressuscitar fisicamente Lázaro é o mesmo que tem poder para ressuscitar aqueles que estarão, né, aguardando ou que estão aguardando essa ressurreição, seja no paraíso, né, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, todos aqueles que morreram em Deus e em Cristo, quanto também aqueles que estão lá no Hades, né, que esperam pelo juízo. Então, nessa ressurreição eterna, uns vão ressuscitar para a vida, outros vão ressuscitar para a morte. Jesus, ele ainda fala aqui por 2 versículos, vejam, ele diz, e todo aquele, 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha que expressão maravilhosa. Essa morte que Jesus já fala, ele já está falando da morte eterna, porque Lázaro tinha morrido, ok? Então nós já estamos vendo aqui 2 tipos de morte, física, a eterna. Jesus está falando, o que crê e vive em mim nunca morrerá, ou seja, não passará pela morte eterna. Aí ele pergunta para Marta, né, crês tu isso? Aí Marta diz no 27, disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. É a mesma declaração que Pedro faz quando Jesus, né, muitos discípulos dão as costas para ele, e ele fala, e vocês? Falou para os 12 que ficaram ali com ele, vocês também não querem ir, se retirar? Já não se cansaram de mim? Esse discurso também é duro para vocês? Aí Pedro vai e diz, né, para onde iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso era reconhecer Jesus como Messias, como Salvador, né? Então, Marta está dizendo, o Senhor é aquele que havia de vir. Contigo está todo poder, tu és o Filho de Deus, tu és Deus, então tu pode todas as coisas. Essa era a declaração aqui de Marta. E essa também precisa ser a nossa declaração. Jesus, nós precisamos crer nele e viver através dele. Amém? Porque nele está a vida, ele é a própria vida. Existem 3 tipos de morte e 3 tipos de ressurreição: física, espiritual e eterna. Seja morte, seja ressurreição, tá? Essa ressurreição que Jesus fala aqui é eterna, ela está dentro da ressurreição eterna, porque uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para a morte. Nós vamos traçar um paralelo aqui entre as 3 tipos de morte, os 3 tipos de ressurreição, e também vamos ver sobre o significado que tem a morte. A morte, o significado de morte é separação. Então, em cada um dos casos, nós vamos ver esse significado da separação, tá bom? Vamos começar, então, pela morte e ressurreição eterna. Vamos ver aqui, começar falando sobre a morte eterna. A morte eterna, ela é a separação definitiva do homem de Deus. É a condenação eterna. Nesse momento, uma pessoa ali, ela morre sem Deus, já não tem mais jeito para ela. A verdade é que a palavra nos ensina que nós precisamos fazer a boa escolha em vida. Nós precisamos receber Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Somente o sangue de Jesus pode realmente nos absolver e nos salvar. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, todos nós já nascemos com essa condenação, né? Por causa do pecado do Adão. Nós vamos até ver isso, né, um pouquinho mais para frente, e também quando nós falarmos sobre a morte espiritual, que nós não vamos falar hoje. Hoje nós só vamos falar de 2 tipos,
a morte e ressurreição física, a morte e ressurreição eterna. Inclusive, que a gente está falando aqui agora, a morte e ressurreição eterna. Então, para essa morte eterna não tem mais jeito, somente, né, realmente é em vida, quando a pessoa ela crê como Marta que ela escolhe, ela é um direito, né, que Deus deu à pessoa de realmente escolher por Cristo. Eis que coloco diante de vós o bem e o mal, a vida e a morte. Então a pessoa, quando ela escolhe Cristo, ela está escolhendo a vida. Amém? Então somente o sangue de Jesus pode absolver. Todos, na verdade, vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Uns para a perdição eterna e outros para a vida eterna. Essa é a ressurreição eterna. Então a morte eterna está dentro da ressurreição eterna. Uma vez que a pessoa ela vai, todos vão ressuscitar, uma vez que todos vão ressuscitar, uns vão para a vida eterna, outros vão para a morte eterna. Jesus, ele explica isso aqui em João 5. A partir do versículo 24, eu vou te dando entendimento, tá? Diz assim: na verdade, vos digo, é Jesus falando, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Vamos ler de novo, que tocou que eu não sei se atrapalhou. Na verdade, 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós tínhamos tudo para sermos condenados, mas por causa de Jesus, e por isso que ele diz, quem crê e vive em mim. Ou seja, aquele que crê recebe a vida de Cristo, né? Passa da morte para a vida. Amém? Tinha tudo para ser condenado à morte eterna, mas passa para a vida eterna. Esse é o entendimento. E é graça de Deus. Embora a gente veja que tanto lá em João 11 quanto aqui em João 5, Jesus coloca numa condicional, aquele que crê. E por quê? Porque todos nós somos salvos pela graça de Jesus, mas mediante a fé. A fé não é que seja um mérito nosso. A fé é uma crença nossa no mérito de Jesus. É uma resposta que a gente dá a algo que nós recebemos. Ele nos deu, nós aceitamos, nós recebemos, nós queremos aquilo. E daí, então, vivemos por causa disso. Então, a gente obedece, a gente faz a vontade de Deus, a gente se santifica. É uma resposta. Não é que essas coisas vão nos salvar. Quem nos salva é a graça e é o sangue de Jesus. Amém? No versículo 25, Jesus ele diz, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui Jesus está falando daqueles que morreram em Deus, morreram em Cristo, tá? Por quê? Porque ele está falando da vida, viverão, vida eterna. No 26, Jesus ele vai dizer que ele é essa vida, ele tem essa vida. Veja, e ele se coloca aqui como Deus, né? Como Pai, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Amém? Por isso que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tem a vida, ele é Deus. Aí no 28, ele já não vai falar mais só sobre aqueles que
morreram nele, morreram em Deus. Mas ele vai abranger a todos. Veja o 28, ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ou seja, todos aqueles que morreram, foram sepultados, tá? Ouvirão a sua voz. Então, ele já está falando de todos. E ele especifica esse todos no 29. E você vê que não é mais só para a vida agora. Veja. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Mais uma vez eu enfatizo que esse fazer o bem aqui, irmãos, é a pessoa responder à graça, é mediante a fé, né? Porque a Bíblia vai colocar como obras da fé que são necessárias. É o quanto a gente crê na graça. Amém? Esse fazer o bem, não existe maior fazer o bem do que a pessoa receber o bem, receber a Cristo. Fazer a vontade de Deus é fazer o bem. Receber a graça é fazer o bem. Assim como fazer o mal é rejeitar. E uma coisa que eu quero salientar para vocês também é em relação à questão da alma. Porque a nossa alma, ela é eterna. Você vê aqui que existem dois destinos. Quando fala aqui da vida eterna, é a alma na vida eterna. Quando fala de morte eterna, é a alma morrendo eternamente, né? E no sentido de sofrimento, de dor, né? E muitos dizem, pensam que não existe esse negócio da pessoa sentir dor, ter lembrança, né? Morreu, tudo acabou. Não existe, não é verdade isso. Jesus, ele explica muito bem, além de outros textos, Jesus, ele fala que naquela parábola, naquela história do rico e Lázaro, Jesus, ele explica ali, né, o que vai acontecer. Jesus fala que aquele rico teve lembrança, se lembrou quem era Abraão, quem era Lázaro, né, se lembrou do que Lázaro, né, fazia ali perto dele, que estava à porta dele. Vocês sabem a história, né? Então ele lembra e ele está em agonia, em sofrimento. Então a alma, ela é eterna. A questão é para onde ela vai, né? E eu até te convido ao nosso canal principal, que é o Bom Pastor TV, lá no YouTube, aqui no YouTube também, com o pastor Leonardo. Ele tem uma pregação lá sobre depois que morre, né, para onde vai a nossa alma. Então ele explica lá sobre tudo, sobre o inferno, sobre o abismo, sobre o Hades, sobre a Guiena, sobre o Tártaro, esses lugares assim que permeiam essa questão, né, e que muitas pessoas confundem também. Então ele vai um pouquinho mais a fundo, né, do que nós estamos indo aqui, se bem que já estamos indo bem a fundo, mas ele lá vai ainda mais. Então eu te convido a você ir lá no canal Bom Pastor TV e assistir essa mensagem, tá bom? Eu vou fazer de tudo para me lembrar e colocar na descrição aqui, na descrição do vídeo, o link que já te leva diretamente para lá, tá bom? Então nós vemos aqui que a alma realmente é eterna e terá dois destinos: ou os que morreram em Cristo na desobediência, né, fizeram mal, ressuscitam para o juízo eterno. Lá é Apocalipse 20, o grande trono branco, e ali é juízo de perdição, irmãos. E os que morreram em Cristo, né, em Deus, na obediência, ressuscitarão para a vida eterna, né? E se a morte é a separação eterna de Deus, a vida é a junção para sempre com o Senhor, né? Viveremos para sempre com Deus. Lute por isso, faça a sua boa escolha, em nome de Jesus, tá bom?
Vamos falar agora sobre a morte e ressurreição física, e eu vou falar especificamente mais aqui sobre a questão do corpo, tá? Desvendar esse mistério, né, sobre a questão do corpo, a matéria, né, essa matéria que nós temos aqui, por isso nós estamos falando, aproveitar para falar quando a gente está falando da morte física, né, do corpo também. Então, morte e ressurreição física. A ressurreição física é um milagre, tá? E nós vamos aprender algo importante sobre isso também. Então, vamos começar sobre a morte física. A morte física é a separação da alma do corpo, tá? Todos vão passar por ela, menos os que forem arrebatados. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar sobre o arrebatamento, 1 Coríntios capítulo 15, vamos para lá, por favor. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério. E quando Paulo fala a questão do mistério, é porque realmente não é algo muito fácil das pessoas entenderem e até mesmo compreenderem. E muitas pessoas duvidam, né, até mesmo, Jesus não vai voltar, as pessoas acham que é coisa muito absurda. Amados, eu dou um exemplo bem simples. Investiga o corpo humano e veja se não tem por trás da criação do nosso corpo um ser totalmente que a pleno, sabe? É Deus. Então, o fato do nosso corpo em si, dessa construção orgânica, celular, óssea, você vê que existe Deus. O nosso corpo é uma estrutura maravilhosa. Então, nós estamos cercados de coisas maravilhosas. Se você pensar na questão do mar, do céu, é porque às vezes as pessoas não param para observar as coisas simples e acham que estão ali pelo acaso, né? Enfim. Mas Paulo vai desvendar esse mistério aqui. Hoje a gente vai começar pela questão do arrebatamento e falando sobre justamente essa questão. Essas pessoas que forem arrebatadas não vão morrer fisicamente. Elas estarão em vida e serão arrebatadas. Ele diz, eis aqui vos digo um mistério, versículo 51, na verdade, nem todos dormiremos. Esse dormir é morrer fisicamente. Nem todos dormiremos, morreremos fisicamente. Mas todos seremos transformados. E já começa a falar do corpo aqui, tá? No 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, primeiro ele fala do mesmo que Jesus falou lá em João 5, os mortos, aqueles que morreram em Cristo, eles serão primeiramente, ressuscitarão primeiramente, e depois a gente. Esse arrebatamento também é chamado de ressurreição. Por quê? É a ressurreição no sentido do corpo ser transformado. Amém? Então isso vai acontecer, seja com aqueles que já dormem, que já morreram fisicamente, seja com aqueles que não provarão da morte física, mas serão arrebatados. Você vê que Paulo ele vai falar aqui, ele fala aqui, né, sobre num abrir e fechar de olhos. Vai ser uma coisa muito rápida, a trombeta vai soar, isso significa dizer, chamar o nosso nome, anunciar aqueles que estarão vigilantes, né, vivendo em Cristo, crendo nessa graça, ouvirão seus nomes serem chamados e será uma transformação muito rápida de um corpo físico que a gente tem para um corpo espiritual, para um corpo imortal, para um corpo glorioso, né? Então isso será algo maravilhoso, tá bom? No versículo 42, leiam comigo, ó, assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ou seja, esse corpo aqui nosso,
que é gerado em corrupção, semeado, ressuscitará, veja essa ressurreição que ele fala, em incorrupção. Ele está falando da ressurreição eterna, que a gente já aprendeu, tá? 43, semeia-se em ignomínia, ou em vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então ele está falando de algo pleno, que aqui é transitório. Aqui é o nosso corpo, essa matéria é corrupta, de vergonha, fraca, né? Ficamos doentes, enfim, são essas coisas que Paulo está querendo dizer aqui. No 44, ele diz, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então é esse corpo espiritual e glorioso que nós vamos receber, tá? Isso, sejam aqueles que estão em Cristo, sejam aqueles que forem arrebatados, vão receber um corpo glorioso para a vida eterna. No 53, ele vai dizer assim, porque convém que isto, o corpo que é corruptível, se revista, seja transformado da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, corpo mortal, se revista, seja ressuscitado em imortalidade, ou seja, o corpo imortal, né? 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. E a vitória de quem? A vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele é a vida, e ele também vai nos ressuscitar e transformar o nosso corpo, que é mortal, fraco, corruptível, né, em um corpo imortal e glorioso. Amém? Sobre esse nosso corpo físico ainda, eu quero falar sobre a questão dessa ressurreição física, que é um milagre. Como Jesus fez lá com Lázaro, ele fez com, né, pelo menos mais outros dois na Bíblia, que é a filha de Jairo, né, e uma outra menina também, se eu não estou enganado, ele confessa que eu não lembro aqui o outro que Jesus ressuscitou, mas Paulo ressuscitou, Pedro ressuscitou, e quando nosso Senhor, ele está na cruz, e ele ali, ele entrega o seu espírito, ele diz, está consumado, entrega seu espírito ao Pai, diz a palavra que acontece um terremoto, e muitos daqueles mortos se levantam dos sepulcros, né? Ali é uma ressurreição física. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Seja o Lázaro, seja o Laudemas, seja a filha de Jairo, todos esses ressuscitaram fisicamente com o mesmo corpo que tinham e voltaram a morrer. E o que nós estamos falando é que na ressurreição eterna, as pessoas vão receber um corpo diferente, glorioso, espiritual, tá? Por isso que a gente volta na ressurreição eterna, falando em relação ao corpo, para mostrar essa diferença, tá? E eu te convido, inclusive, a você ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, porque todo ele fala sobre a ressurreição, tá bom? Agora, por que todos que ressuscitaram fisicamente, né, morreram fisicamente e ressuscitaram fisicamente? Porque todos esses voltam a morrer. Por quê, irmãos? O primeiro a ressuscitar dentre os mortos, com o corpo glorioso, imortal, e viver e reinar eternamente, é o Senhor Jesus. Jesus, ele é o primeiro
Ele é o primogênito dentre os mortos, diz as Escrituras. Veja comigo aqui mesmo no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 20, diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ele já está falando aqui da ressurreição eterna de novo, tá, irmãos? Porque assim como todos morrem em Adão, essa morte é espiritual, tá? Não é a eterna e não é a física, porque assim como todos morrem em Adão, e a gente vai aprender sobre a morte espiritual e a ressurreição espiritual no próximo vídeo, tá? Assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a ressurreição espiritual, tá? Mas cada um por sua ordem. Ele diz Cristo, depois as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui ele está falando sobre justamente o arrebatamento, né? Primeiro ele, Cristo, depois aqueles que morreram em Cristo ou, né, morreram em Deus, também vão ressuscitar com corpos gloriosos e imortais, e por último, aqueles que serão arrebatados, ou seja, aqueles que estarão vivos e que não passarão pela morte física. Por isso que a gente vem detalhando, porque, tipo assim, é um pouquinho complicado, né? Mas não é difícil, basta a gente se aplicar, a gente entender direitinho. Por isso que nessa parte aqui de Jesus falar que ele é a ressurreição à vida, a gente quis tratar dos 3 tipos de morte e 3 tipos de ressurreição. Hoje vimos duas, no caso 2 tipos. Nós vimos morte e ressurreição eterna, e vimos também a morte e ressurreição física. No próximo vídeo, vamos falar sobre morte e ressurreição espiritual, tá bom? Então, é isso. A gente fecha por aqui. E eu faço, né, um convite para você. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho, confia nele, mas tudo ele fará. Isso são coisas que a gente não pode fazer, somente Jesus Cristo pode fazer. Salvação, nós não conseguimos através da nossa própria força, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Cristo. Então, entrega a tua vida, o teu coração para Ele. Eu volto a repetir o que está escrito lá em Deuteronômio. O Senhor, ele diz assim: eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha, pois, o bem, escolha, pois, a vida. Escolha Jesus, porque Ele é o bem, Ele é a vida. Tá certo? Confia no Senhor. Viva para a glória dEle. Aquele que crê e vive em mim, esse nunca morrerá. Essa, eu digo para vocês, é a maior promessa que nós temos. Tá bom? Curta aí, compartilhe, faz o seu comentário, divulgue, nos ajude. Deus te abençoe grandiosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.